Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS. Pessoal, seguinte, ao longo da história desse canal vocês já perceberam que a gente muda bastante as coisas aqui e nos vídeos de análise, quem for mais atento vai perceber que alguns critérios estão mudando algumas vezes na hora que a gente vai propor de entender o jogo, né? Então, poxa, tinha variável, depois a variável não tem mais, depois apareceu uma outra e cabe a pergunta do porquê, né? E aí eu acho que é legal a gente trocar essa ideia aqui no canal, que é o espaço que a gente vai ter para poder dialogar sobre esse tipo de coisa, né? Então, o primeiro ponto para mim, eu acho que o mais importante, é que há alguns pontos que a gente vai trocar e se conhecer, né? Eu aqui e você aí me ouvindo, e a gente vai compartilhar algumas referências, tá? E aí nisso eu vou começar, para a gente trocar essa ideia, vou colocar aqui para vocês esse vídeo, né, que tem no TED Talks, tá? Então, assim, quem estiver lá, vá, por favor, no TED Talks e dê uma olhada nesse vídeo. Ele é muito bom, e aí eu vou trocar uma ideia com vocês a partir muito desse vídeo também, para a gente poder dialogar, beleza? Motor racing is a funny old business. We make a new car every year, and then we spend the rest of the season trying to understand what it is we've built to make it better, to make it faster. And then the next year, we start again. Now, the car you see in front of you is quite complicated. The chassis is made up of about 11,000 components, the engine, another 6,000, the electronics, about 8,500. So there's about 25,000 things there that can go wrong. So motor racing is very much about attention to detail. The other thing about Formula One in particular is we're always changing the car. We're always trying to make it faster. So every 2 weeks, we will be making about 5,000 new components to fit to the car. 5 to 10% of the race car will be different every 2 weeks of the year. So how do we do that? Well, we start our life with the racing car. We have a lot of sensors on the car to measure things. On the race car in front of you here, there are about 120 sensors when it goes into a race. It's measuring all sorts of things around the car. That data is logged. We're logging about 500 different parameters within the data system. Confesso que adoraria ter uma sala assim, tá? Quem quiser patrocinar a sala assim, fica aí a dica, tá? About 13,000 health parameters and events to say when things are not working the way they should do. And we're sending that data back to the garage using telemetry at a rate of 2 to 4 megabits per second. So during a 2-hour race, each car will be sending 750 million numbers. That's twice as many numbers as words that each of us speaks in our lifetime. It's a huge amount of data. But it's not enough just to have data and measure it. You need to be able to do something with it. So we spend a lot of time and effort in turning the data into stories to be able to tell what's the state of the engine, how are the tires degrading, what's the situation with fuel consumption. So all of this is taking data, turning it into knowledge that we can act upon. Okay, so let's have a look at a little bit of data. But let's pick a bit of data from another 3-month-old patient. Eu vou parar aqui porque eles vão fazer uma aplicação dos dados que a Fórmula 1 utiliza ou do jeito de coletar os dados para uma situação específica que é tratamento de bebês e eles foram muito bem sucedidos, tá? Esse é o spoiler do vídeo. Mas onde eu quero chegar com isso daqui que a gente está trocando de ideia? É que justamente quando a gente vem trocar essas ideias aqui, a minha intenção sempre é melhorar. Desde que eu vi esse vídeo a primeira vez, e eu já sou um fã de Fórmula 1 para além de fã de futebol, a minha cabeça funciona mais ou menos assim. Ao longo de 2 semanas, 3 semanas, um mês que seja, as coisas têm que evoluir, elas têm que modificar. Então, se as variáveis, a forma como eu vou falar para vocês, se os resultados de explicação não são suficientes, se a forma como eu estou explicando para os outros que a gente encontra no dia a dia não está sendo a boa,
eu mudo cada vez mais. Então, ao longo dessas últimas semanas, vocês já perceberam, principalmente quem está acompanhando shorts, que houve uma mudança muito grande. Desde colocar o overall, desde fazer alguma estrutura casa e fora, desde colocar isso de uma forma explicada ali, né? Mas acontece que isso é uma evolução constante. Então, por exemplo, dos vídeos que vocês vão ver ao longo dessa semana, já tem modificação para a próxima. Tá? Iago, é muito grande a modificação? Não. Mas a gente sempre vai melhorar e eu vou trocar uma ideia com vocês sobre o que é essa melhora para mim. Tá? E para isso eu vou mostrar para vocês a nova planilha de coleta que eu tenho. Tá? A nova forma que eu assisto e analiso o jogo de futebol. Esse é o Liverpool e Real Madrid que vai acontecer essa semana. Tá? Isso pela Champions League. Então, tudo que está aí na tela, estou olhando para a segunda tela aqui, tudo que está na tela é o Liverpool e Real Madrid. Então, na minha cabeça, depois de muito tempo, muito esforço, saímos daqueles gráficos de radar que tinha, que era tudo que eu tinha naquela época, para esse dashboard aqui, onde eu tenho a equipe mandante na parte de cima, a equipe visitante na parte de baixo, a expectativa de saldo para as duas equipes e aqui, caso positivo, o mandante leva vantagem, caso negativo, o visitante leva vantagem. Aqui eu tenho o gráfico de radar que eu gosto bastante, de como as duas equipes se comportam com as variáveis, e aqui eu tenho o gráfico de como as equipes adversárias se comportam com eles, o que também é muito importante. Tá? Por vezes a gente foca muito nessa questão de caramba, minha equipe joga assim, a equipe do fulano joga assado. Tá, mas como que os adversários estavam jogando? Né? Como que eu consegui influenciar nesses meus adversários? Isso já está aqui presente nessa parte de baixo. Além disso, todos os critérios, com quem leva vantagem em que e também o peso que esses critérios têm. Então eu não posso ficar observando tudo da mesma forma. Passe para o meio campo. Ele tem um peso positivo? Tem, mas é muito pouco. É muito mais legal eu observar, por exemplo, a conversão de passe para chute do que os passes para o meio campo, passe para o ataque ou passe para a defesa. Ou um total de passe, por exemplo. Então, é muito melhor observar aqui. Pô, eu vou observar só aqui? Não, eu preciso observar também chute certo. Eu preciso observar tudo isso que vai compor essa nota final. Tá? E aí, como que você faz a avaliação para saber se o que você está falando tem sentido? Isso é tudo parte estatística. Então, assim, quais são os pontos? A gente consegue observar na parte estatística, vou colocar aqui para vocês em tela cheia, esses dados. Então, eu consigo entender quais são as demandas do jogo variando entre mandante e visitante, nesse gráfico aqui onde está com o mouse. E aqui eu tenho o quanto ele tem de acerto, de associação e acerto a partir da variação que vai ter. Na Champions, por exemplo, a gente conseguiu 96% de associação, o que é muito alto, e 93,10% de associação relacionada à variação, ou seja, mudou-se o comportamento das equipes, a gente consegue ainda manter um grau de acerto ali de 9 a cada 10 resultados. Tá? E aí, é claro, quando a gente fala de 9 a cada 10 resultados, não quer dizer que a gente vai acertar o placar, quer dizer que a gente vai acertar provavelmente vitória, empate ou derrota. Tá? Basicamente seja isso. E nesse cenário, a gente está conseguindo avançar em todas as competições, ou seja, esse dashboard que está aqui existe para todas as competições que estão aqui no canal. E é claro, a gente vai sempre buscar melhorar as variáveis, ou seja, buscar o que de fato vai ser mais importante para o jogo, para também ajudar você aí do outro lado a observar melhor as partidas. A gente vai ajudar vocês nessa observação e, é claro, para além de tudo isso, a gente vai também buscar sempre essa melhoria também na forma de visualização dessas coisas. Então, eu posso explicar uma série de coisas matemáticas aqui para vocês? Posso, mas tem um jeito mais fácil, e é esse jeito que a gente escolheu passar aqui no NSOM. Combinado? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conhecem um pouco mais, porque eu acredito que alguns aqui não me conheçam de fato, né? E é importante a gente trocar essa ideia. Mas também para quem já me conhece, saiba que a gente ainda continua evoluindo e evoluiremos cada vez mais. Tá? Então, vamos esperar com as modificações? Não necessariamente. Chegamos num ponto que quando você acerta 96% das coisas, você tem só mais 4% para crescer. Então, não esperem grandes mudanças, porque agora as mudanças são ajustes finos. E ajuste fino é um inferno para mexer em pesquisa,
porque você vai mudando uma por uma, vai tentando uma por uma, vai acrescentando variável que você não coletou, e aí você vai acertando cada vez mais. Então, assim, vamos por partes, a gente vai explicando tudo para vocês, mas é claro, a gente já está num nível muito bom e eu fico muito feliz de poder trazer isso para vocês. Combinado? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência e carinho com o projeto. Gostou? Se inscreva no canal, também deixa o seu like e, é claro, fez tudo isso? Curta, comente e compartilhe esse vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e carinho com o projeto e valeu!